Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a Igreja nos apresenta hoje o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, retirado de São Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. Vídeo bíblico para o dia 13 de outubro, segunda-feira. O Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a Igreja nos apresenta hoje o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, retirado de São Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. E ele começa a dizer que, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Como é interessante nós percebermos a liberdade de Jesus diante das pessoas. Jesus nunca se deixou enganar por multidões. Nunca ele permitiu que o ego humano dele caísse nessa armadilha de se sentir bem-sucedido pelo grande número de pessoas que acorriam a ele para ouvi-lo. Não é a primeira vez que São Lucas coloca esta verdade tão livre, ao mesmo tempo tão dura, da parte de Jesus para com as multidões. Num outro texto de Lucas, para as multidões que o seguiam, Jesus 3 vezes disse: não pode ser meu discípulo. Naquela ocasião, ele colocou 3 condições importantíssimas para quem quer sair da multidão, desse efeito manada tão comum no mundo de hoje, e se tornar individualmente, pessoalmente, conscientemente seu discípulo, sua discípula. Para essas grandes multidões, Jesus disse: esta é uma geração má. Em que sentido? Ela busca um sinal. Multidões que buscam um sinal. Multidões que enchem estádios, multidões que viajam de um lado para outro para se emocionarem com canções, com pregações. Alguém, de uma forma muito sábia, disse: eventos cheios, pastorais vazias. Os eventos católicos, alguns deles, obviamente, estão cheios, mas as pastorais nas paróquias vazias. Inúmeras pessoas se deslocam de suas cidades e seus estados para verem shows e não dão um passo na direção da sua própria paróquia para ouvir o Evangelho, para se comprometer com a sua comunidade de origem. Eventos cheios e pastorais vazias. Jesus diz que essa é uma geração má, que se alimenta de sinal, que vive buscando, caçando, procurando sinal. Que sinal? Sinais grandiosos, sinais que emocionam, que tocam e que, entre aspas, convencem. Uma fé alimentada de espetáculo. Uma fé que não sobrevive só à palavra e à Eucaristia. Uma fé que precisa de mais e de mais, até morrer de overdose, de consumo de emoções, de eventos católicos cristãos. Para Jesus, então, aquela geração, aquelas multidões eram uma geração má, e Jesus disse: nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. E nós sabemos que quando Jesus se refere ao sinal de Jonas, ele se refere ao terceiro dia da sua ressurreição. Como Jonas desapareceu por 3 dias, Jesus, já profetizando aqui o seu sacrifício de cruz, morrerá e ao terceiro dia ressuscitará. Nenhum outro sinal fala mais do que esse. Nenhum outro sinal
é mais convincente a respeito do desígnio que Deus tem para nós de nos salvar em seu Filho Jesus Cristo. E Jesus então prossegue. Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também o será o Filho do Homem para esta geração. Pois é, aqui Jesus desdobra o sinal de Jonas, que não é mais especificamente o seu desaparecimento por 3 dias no ventre da baleia, do peixe, porque, na verdade, os ninivitas não viram isso acontecer com Jonas. O que foi o sinal de Jonas para os ninivitas? A cidade de Nínive era imensa, eram precisos 3 dias para percorrê-la, e Jonas a percorreu em apenas 1 dia. Jonas fez 1/3 do seu trabalho, porque nem ele acreditava na conversão de Nínive. E Deus o surpreendeu, porque bastou esse 1/3 do seu trabalho para que toda a cidade ouvisse a sua palavra de apelo de Deus à conversão e mudasse suas atitudes. Portanto, quem salvou Nínive não foi nenhum milagre espetacular, foi a palavra de um profeta enviado por Deus para salvar aquela cidade. Assim, é a palavra de Jesus, que é o grande sinal diário que nos fala da nossa necessidade de conversão e de salvação. Depois Jesus acrescenta, no dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará. Por quê? Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Uma mulher percorre quilômetros e quilômetros para chegar aonde Salomão se encontrava e ouvir a sua sabedoria. Hoje nós temos uma fé acomodada, uma fé que busca bem-estar, uma fé que escolhe caminhos mais curtos, mais rápidos, mais imediatos e, se possível, uma satisfação garantida, imediata. É a fé das redes sociais, é a fé 5G, que espera satisfações imediatas, ou poderíamos dizer aqui a partir das redes sociais, uma fé que se alimenta de dopamina, uma fé que não sabe esperar na palavra, que não busca a palavra. Ou, como eu já acabei de dizer, que busca emoções em eventos distantes de onde a pessoa mora, mas não busca a palavra na sua comunidade de origem, na sua paróquia. Para Jesus, essa geração receberá o testemunho da rainha, ela receberá o testemunho da rainha do sul, porque a rainha do sul fez esforços enormes para ouvir a palavra de Salomão. E nós temos tão próxima de nós, a palavra proferida na igreja, à qual pertencemos pelo território paroquial. E às vezes não a buscamos. Então, Jesus aqui deixa muito claro que ele é maior do que Jonas, ele é maior do que Salomão, ele está conosco todos os dias na liturgia diária, na Eucaristia, e talvez ele não veja em nós o esforço de conversão que os ninivitas fizeram perante a palavra de Jonas, não veja em nós o esforço que a rainha do sul fez para ouvir a sabedoria de Salomão. Que nós então nos perguntemos, que geração é a nossa? Que geração é a minha? O quanto para minha fé não basta a palavra e a Eucaristia. Eu quero mais, eu quero sinais grandiosos, espetaculares, emoções intensas, para só então dar a adesão à vontade de Deus manifestada em minha vida, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos torne mais simples de coração, com uma fé mais pé no chão,
e que nós então possamos dar a nossa adesão diária ao Evangelho, para dele recebermos a salvação e dele nos tornarmos anunciadores, não tanto com nossas palavras, mas com nossas atitudes diárias. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.